Os invisíveis do Paleolítico, crianças e idosos primatas. O vento cortava como navalhas invisíveis. No coração da era paleolítica, quando o mundo era um deserto gelado de rochas, gelo e sombras, pequenos grupos humanos desafiavam o impossível. As estepes se estendiam até o horizonte, pontuadas por manadas de gigantes peludos e predadores de presas afiadas. O céu, imenso e indiferente, observava a luta diária pela sobrevivência. É fácil imaginar guerreiros fortes enfrentando mamutes, suas lanças erguidas contra montanhas de pelo e marfim. Podemos ver mulheres habilidosas costurando peles ao lado de fogueiras, criando abrigos contra o frio mortal. Imaginamos caçadores seguindo pegadas na neve, lendo histórias escritas em rastros que só eles conseguiam decifrar. Mas, e os outros? E os pequenos olhos curiosos que observavam tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe de um mundo perigoso e maravilhoso, e as mãos enrugadas, trêmulas, que carregavam décadas de memória, quando a escrita ainda não existia? Eles também estavam lá. As crianças e os idosos. Os invisíveis da história. Aqueles que raramente aparecem nas pinturas rupestres ou nas interpretações dos livros didáticos. Aqueles cujos ossos frágeis muitas vezes se perdem no tempo, deixando lacunas em nossa compreensão. E talvez, sem eles, nós nunca teríamos chegado até aqui. As crianças... Imagine uma tenda feita de peles costuradas com tendões de rena. A fumaça da fogueira central escapa por uma abertura no topo, desenhando espirais contra o céu estrelado. Lá dentro, uma menina de uns 5 anos, joelhos apoiados na terra batida, observa fascinada enquanto sua mãe raspa uma pele de animal com uma lasca de sílex. A cada movimento, faíscas de aprendizado acendem em seus olhos. Ao lado dela, um menino alguns anos mais velho tenta replicar a técnica, sua língua presa entre os dentes em concentração absoluta. Suas mãos ainda são pequenas demais para o trabalho, mas a memória muscular já está se formando. Em alguns anos, esses movimentos serão tão naturais quanto respirar. Arqueólogos encontraram em Douny-Vestonice pequenas impressões digitais em peças de argila datadas de 27.000 anos atrás. Dedos miúdos que moldavam figuras enquanto o barro ainda estava quente. Talvez fossem brinquedos, ou talvez fossem lições disfarçadas de brincadeira, o início de um aprendizado que decidiria quem viveria e quem não sobreviveria. Em Étioles, na França, lascas de sílex revelam erros característicos de mãos inexperientes, tentativas imperfeitas que contam histórias de aprendizado. Pequenas ferramentas, miniaturas das usadas pelos adultos, sugerem que as crianças começavam cedo sua jornada no domínio das tecnologias essenciais para a vida. No Paleolítico, não havia infância como conhecemos, não havia escolas, não havia anos dedicados apenas à diversão e desenvolvimento. Brincar era treinar para a vida. Era aprender a distinguir plantas venenosas das comestíveis quando um erro poderia ser fatal. Era saber ouvir o vento e prever uma tempestade quando o abrigo significava sobrevivência. Mas o mundo era cruel. Metade das crianças jamais chegava aos 15 anos. Fome que encolhia os pequenos estômagos até que o choro cessasse. Doenças que consumiam corpos frágeis sem que ninguém compreendesse por quê. Ataques de predadores que transformavam brincadeiras em tragédias em questão de segundos. A morte rondava cada passo incerto. Linhas de Harris, marcas visíveis nos ossos de crianças paleolíticas, revelam períodos de fome e recuperação, como anéis em árvores que contam histórias de secas e chuvas. Eram vidas marcadas por extremos, por desafios constantes. E mesmo assim, quando uma vida tão jovem se apagava, o grupo parava. Em Sungir, na Rússia, 2 crianças foram enterradas há 24. 000 anos com mais de 10.000 contas de marfim meticulosamente costuradas em suas roupas, lanças de caça e ornamentos preciosos que exigiram incontáveis horas de trabalho. Em Malta, na Sibéria, uma criança de 4 anos foi sepultada com um diadema de marfim de mamute e um pássaro esculpido colocado junto ao peito. Não eram apenas corpos, eram memórias, promessas interrompidas, provas de que, mesmo em tempos brutais, o amor existia, de que cada vida, por mais breve,
tinha valor. E os idosos? Para nós, pode parecer impossível sobreviver à velhice em um mundo sem remédios, sem conforto, sem garantias. Um mundo onde cada refeição dependia da caça bem-sucedida ou da colheita precisa. Um mundo onde o frio podia matar em uma noite e onde predadores espreitavam nas sombras. Mas eles sobreviveram. O velho de La Chapelle-aux-Saints, um neandertal com artrite severa e sem dentes, viveu por anos além da expectativa. Seus ossos contam a história de dores constantes, de limitações que o teriam tornado incapaz de caçar ou buscar alimento. Ele não podia correr, não podia mastigar carne dura, e ainda assim, alguém o alimentou. Alguém cuidou dele, porque naquele mundo, cuidar era tão vital quanto caçar. O homem de Shanidar I, encontrado no Iraque, viveu com um braço atrofiado, cegueira parcial e múltiplas fraturas. As análises dos ossos mostram que suas feridas cicatrizaram, prova concreta de que sobreviveu por anos, após sofrer lesões que o tornaram dependente de outros. Alguém o guiou quando não podia ver. Alguém caçou quando ele não podia. A compaixão estava lá, gravada em cada fratura curada. Os mais velhos eram mais do que sobreviventes. Eles eram bibliotecas vivas. Guardavam em suas memórias rotas de migração seguidas por gerações, plantas que curavam feridas quando aplicadas da forma correta, histórias que explicavam o céu e a terra quando o mundo era um mistério constante. À noite, ao redor do fogo, suas palavras teciam a teia invisível da cultura. Imagine, durante o verão da Grande Seca, quando eu era jovem como você, encontramos água seguindo os pássaros que voavam para o oeste, além da montanha de 3 picos. Informações assim, transmitidas de uma geração para outra, podiam significar a diferença entre vida e morte durante uma crise climática. Em sociedades sem escrita, eles eram o elo entre o passado e o futuro. Sem eles, o conhecimento se perderia como neve ao vento, cada morte apagando capítulos inteiros da história humana. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva no canal Origem Primitiva. Aqui a gente explora o passado com consciência, respeito e curiosidade, sem mitos, sem clichês. Estamos só começando, e sua inscrição faz toda a diferença para continuarmos trazendo essas histórias esquecidas à vida. Ative também o sininho para ser notificado sobre nossos próximos vídeos, onde seguiremos desvendando os mistérios de nossos ancestrais. O elo invisível entre os extremos da vida. Havia uma parceria silenciosa entre as crianças e os idosos, uma aliança natural entre aqueles que estavam entrando no mundo e aqueles que em breve o deixariam. Os pequenos com suas mãos inquietas e energia infinita. Os mais velhos com sua sabedoria tranquila e gestos seguros. Enquanto os adultos em pleno vigor partiam para caçadas de dias ou semanas, seguindo manadas através de planícies intermináveis, uma comunidade paralela permanecia no acampamento. Avós que não podiam mais percorrer longas distâncias ensinavam netos a reconhecer ervas, a tecer fibras, a transformar barro em recipientes úteis. Enquanto os jovens aprendiam a lascar pedras para criar lâminas afiadas, os idosos guiavam cada tentativa com paciência conquistada através de décadas. Quando uma criança se distraía e quase se feria, uma mão enrugada a segurava a tempo, não apenas salvando uma vida, mas preservando gerações futuras. Em Pavlov, na República Tcheca, arqueólogos encontraram um espaço de habitação onde ferramentas inacabadas, lascas de aprendizes e objetos de idosos, como agulhas para costura e ferramentas para processamento de peles, compartilhavam o mesmo espaço. Era um local de transferência de conhecimento, onde a experiência encontrava a curiosidade. Juntos, eles reuniam forças complementares. As crianças tinham visão aguçada e agilidade para coletar frutos e pequenos animais nos arredores do acampamento. Os idosos sabiam onde as plantas medicinais cresciam em cada estação, ou quando as renas migrariam pelo vale ao norte. Conheciam quais cascas de árvores podiam aliviar dores, quais raízes acalmavam tosses persistentes. Era uma dança perfeita de vitalidade e experiência. Uma colaboração silenciosa que permitia que ambos os grupos,
muitas vezes considerados improdutivos em análises arqueológicas modernas, contribuíssem fundamentalmente para a sobrevivência do grupo. À noite, enquanto o fogo crepitava, vozes enrugadas contavam histórias de ancestrais, de espíritos da floresta, de tempos antes da memória. E olhos jovens se arregalavam, absorvendo não apenas informações, mas identidade. Não apenas técnicas, mas propósito. A maior lição. Hoje, ao olharmos para o passado através de ossos frágeis e ferramentas de pedra, percebemos algo extraordinário. A sobrevivência humana nunca foi apenas sobre os mais fortes. Não era o maior caçador, nem o líder mais destemido, que mantinha o grupo unido e garantia que o conhecimento atravessasse gerações. Era quem cuidava dos outros, quem dividia o pouco que tinha quando o inverno se estendia além do suportável. Quem ensinava pacientemente os mesmos gestos, dia após dia, até que mãos pequenas os dominassem. Quem lembrava o caminho para o abrigo seguro quando as tempestades ameaçavam. Quem contava as mesmas histórias, noite após noite, para que não fossem esquecidas. Os invisíveis do Paleolítico, crianças curiosas e idosos experientes, não eram apenas participantes passivos da história humana. Eram, talvez, seu elemento mais crucial. Pois é na transmissão de conhecimento, na conexão entre passado e futuro, que a humanidade encontrou sua maior vantagem evolutiva. Quando você olhar para uma ferramenta de pedra em um museu, imagine não apenas o caçador que a usou, mas a criança que observou sua fabricação com olhos maravilhados. Imagine o ancião que corrigiu o ângulo do golpe, que ensinou o segredo da pressão correta, que compartilhou a técnica aperfeiçoada através de centenas de tentativas ao longo de uma vida. Essa é a essência da humanidade. Não sobrevivemos por sermos os mais fortes ou os mais rápidos. Sobrevivemos porque aprendemos a preservar conhecimento, a cuidar dos vulneráveis, a valorizar tanto aqueles que ainda não produzem, quanto aqueles que já não produzem tanto. E é por isso que ainda estamos aqui.